E, e a orientação que o Senhor vai nos conceder esta noite, para que nós possamos saber, aleluia, a pelejar, a continuar pelejando pela obra do Senhor. Aleluia. Vamos então agora voltar ao versículo 23, na hora onde eu comecei a ler, né? Eu estou lendo aqui 1 Samuel 17, 23, onde a palavra começa dizendo assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Uma observação aqui, irmãos: os irmãos de Davi eram homens preparados para a batalha, eram homens treinados para a guerra. Os irmãos de Davi, eles usavam escudo, eles usavam lança, ou seja, eles usavam uma armadura. Os irmãos de Davi, eles eram preparados. Eles eram preparados para a batalha. Eles eram homens treinados para a guerra. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam dele. Fugiam de diante dele. E temiam grandemente. E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele lhe dará a sua filha e fará sentar e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu? Tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? Quero abrir um entre parênteses aqui. Davi, ele chegou indignado o exército na qual seus irmãos estavam alistados. Seus irmãos estavam treinados, homens valentes. Não era qualquer um que era treinado para a guerra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não era qualquer um. Mas Davi, ele foi desmerecido. O próprio irmão dele, um dos irmãos dele, Manuel Santos, seja bem-vindo. Este filisteu, e tiraram a afronta de sobre Israel. Quem é este? Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. E o povo tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão
ao homem que ferir. E ouvindo, olha só, Eliabe, o irmão de Davi, né? E ouvindo Eliabe, seu irmão, mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, falando com arrogância sobre a vida de Davi. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então o irmão dele estava tratando ele como um curioso. Simplesmente foi lá como curioso para ver e torcer, né? Para o mais forte e ganhar do mais fraco. Esta era a visão diabólica que o próprio irmão de Davi teve, conspirou contra Davi. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul. Observe que Saul mandou em busca dele. Saul, ele era o capitão do exército de Israel ali, na qual ele era o comandante dos irmãos de Davi. Ele era o comandante que treinava os irmãos de Davi a peleja, a batalha. Os irmãos de Davi, eles eram adestrados em espada, em lanças. Eles eram homens preparados para andar com a armadura. Né? Homens preparadíssimos. Mas você observa que no versículo 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, inclusive os irmãos de Davi e Saul, o capitão, o comandante do exército de Israel. Estavam todos com medo. Medo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça. Olha só, Davi falando para Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Observamos aqui a coragem e a ousadia de Davi. Os irmãos estão entendendo a visão da palavra? Nós observamos aqui, a coragem e a ousadia de Davi. A confiança. Nós observamos aqui nessa mensagem a ousadia, a coragem e a confiança que Davi tinha no Senhor. Porém, Saul disse a Davi: Contra estes filisteus não poderás ir. Olha aí. Por causa da pequena estatura de Davi. Davi era um homem pequeno, era ruivo, de pequena estatura. Mas aí o Saul, por ser homem guerreiro, o Saul, por ser o comandante do exército de Israel, ele viu que a estatura de Davi não competia nem mesmo com a estatura dos seus próprios irmãos guerreiros. Os irmãos estão entendendo a visão, irmãos? Aleluia! Davi não tinha, fisicamente falando, nenhuma capacidade. Acredito eu que nem mesmo manejar uma espada, nem mesmo usar uma lança, Davi não tinha experiência. Mas os irmãos dele
E Saul, o capitão, eles tinham esta experiência. Mas olha o que Saul fala. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, né? Muito jovem para morrer. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Escute bem. Enquanto Saul estava falando essas palavras para Davi, elogiando o gigante com seus treinamentos, porque desde a sua mocidade ele passava. Mas Saul, no momento, se esqueceu que ele também era um homem de guerra. Desde a sua meninice, Saul também era um capitão, ele era o comandante do exército de Israel. E estava tremendo de medo. Ele, como comandante, treinado. Os soldados, irmãos, daquela época, eram soldados de quase 2 metros de altura, para vocês terem uma ideia. Eram todos soldados musculosos, todos homens fortes, de grande estatura. Eram escolhidos a dedo. Soldados romanos, irmãos, eram tudo homens fortes. Aí, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Todo mundo está me ouvindo? Quem pode levantar a mãozinha aí, por gentileza? Ou escrever aqui embaixo. Todos estão. Amém, amém. Isso. Eu preciso me alimentar da palavra. Amém, irmão Manuel Santos, amém. Eu preciso me alimentar da palavra, mas eu preciso também perceber que todos que estão aqui estão ativos para se alimentar da palavra, amém? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele. E o feria. E a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim seria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será. Olha a confiança de Davi aqui, ó. Confiança e ousadia de Davi, falando com Saul, homem guerreiro, homem treinado na guerra, que estava com medo do gigante. E este gigante, se você ler a passagem da mensagem aqui, fazia 40 dias que ele estava desafiando Saul e todos os seus soldados, todos com medo. 40 dias o gigante os desafiava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Escute aqui, irmãos. Davi, ele tinha um compromisso com o céu. Eu não sei se você pegou a visão aí. Pegou a visão? Davi tinha compromisso com o céu. Escute bem o que eu vou dizer. Davi, antes dele se confrontar com o gigante, se você ler a palavra, você vai perceber que Davi foi ungido antes. O próprio Senhor enviou o profeta na casa do pai de Davi para ungir ele a rei. Antes do confronto, Davi foi ungido. Deixa eu continuar aqui. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará
da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi. Olha só no que Saul confiava. Vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Ó. Saul, ele confiava na armadura que ele vestia. Armadura de bronze, né? Capacete de bronze. Então, Saul, ele confiava na lança dele. Saul confiava no seu capacete, a proteção, protegia a cabeça. Saul estava confiado no seu escudo, na sua espada e na sua lança. E Saul tinha treinado os irmãos de Davi a confiar também nas ferramentas a qual eles usavam para a guerra, que eram lanças, espada e escudo. E sempre tinha o escudeiro que ia na frente. Então, irmãos, eles confiavam na força do braço. Davi, visão, tinha compromisso com o céu. Ô glória, ô glória. Davi tinha compromisso com o céu. Ele tinha consciência de quem é que estava dentro da sua mente. Eu vou falar declaradamente aqui, sem medo de ser feliz e sem medo de errar. O Senhor, ele operava dentro da mente de Davi. O poder do Senhor se manifestava dentro da mente de Davi. Aleluia. O Senhor tomava Davi. Olha Deus. Aleluia. O Espírito do Senhor de Davi. Operava de Davi. Davi era sensível ao Espírito Santo. Davi era sensível à voz do Todo-Poderoso. Oh glória! E o Senhor está procurando aqui nesta noite homens e mulheres de Deus que venham ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluia! Se nós atentarmos a ouvir a voz do Espírito Santo, oh glória! Oh glória! Aleluia! Quando você estiver dormindo, glória a Deus, deixa eu te passar um mistério aqui. Quando você estiver dormindo, fique atento, que o Senhor gosta muito de falar com a gente. Comigo ele fala muito. Enquanto eu estou meio acordado, meio dormindo, eu escuto a voz dele falando. Oh glória! Eita Deus, eu escuto a voz dele falando comigo, colocando nos meus ouvidos espirituais, me direcionando. É prestar atenção nas madrugadas, sabe? No horário das 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, começa a perceber. Quando você estiver quase no horário de se levantar, você vai começar a ouvir a voz do Senhor. Você vai começar a ouvir a voz do Senhor falando dentro da tua mente. É muito forte isso aqui, irmãos. Essa experiência que eu estou passando para você aqui é minha. É minha. Você precisa ter essa experiência de ouvir o Espírito Santo falando dentro de você. Oh, coisa maravilhosa. Aleluia. Se você não teve essa experiência ainda, mas continuando aqui, irmãos, na mensagem, Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar
com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Escute bem. Como eu acabara de dizer há poucos instantes, que os soldados que eram escolhidos para a batalha, para a luta, para estar de frente de uma batalha, eram homens grandes, homens altos, homens de quase 2 metros de altura, irmãos. Como é que poderia servir uma armadura no corpo de Davi, sendo que ele era de pequena estatura? Eu acredito que ficou tudo frouxo, ficou sobrando espaço. Os irmãos estão entendendo a visão? Ficou sobrando espaço. Davi não conseguiu dar um passe com aquela armadura. Às vezes nós lemos a palavra, irmão, e não buscamos o discernimento para que o Espírito Santo venha nos revelar a sua palavra. Oh, glória! Os irmãos estão entendendo que a armadura era preparada para homens másculos, homens musculosos, homens de porte de grande estatura, homens de quase 2 metros de altura. As armaduras eram feitas sobre medida. Está entendendo, irmãos? Quem está comigo aí no Glória? Vem comigo no Glória. Quem está comigo na mensagem? Quem é que está comigo na mensagem? Aleluia. Quem está comigo? O Glória. Então vamos lá. Continuando no versículo 40. Era o que Davi confiava. A ferramenta que Davi confiava era esta aqui. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, pedras lisas, né? Tem uma outra versão que fala pedras lisas do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha, o mistério vai desenrolar daqui a pouco, irmãos. Fica comigo até o final aí, que vai desenrolar um mistério tremendo aqui, viu? E o filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi. E o vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Olha só. Então a primeira arma que o gigante usou aqui foi desprezar Davi. Houve um desprezo, um descaso. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Escute aqui o mistério. O filisteu, ele amaldiçoou Davi com palavras. Ele começou a criar palavras. Escute bem isso. Eu quero passar um mistério para você aqui dessa mensagem, na qual o Senhor me deu. Aleluia. O gigante começou a pronunciar palavras. Só que as palavras do gigante, aleluia, caiu tudo por terra. Sabe, irmãos, eu não acredito em oração contrária. Eu não acredito em oração contrária. Já ouvi muitas pessoas, crente, dizerem que é sobre oração contrária. Eu não acredito em oração contrária, porque olha só, as palavras que o gigante aqui ministrou contra a vida de Davi. Escute bem isso aqui. Amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Então, o gigante acreditava em alguma coisa. Ele cria em um deus pagão, mas ele acreditava.
E ele invocou esse Deus pagão que ele cria, ele acreditava, para amaldiçoar Davi. Então eu entendo que algum poder dentro da mente dele, escute bem isso, o gigante tentou buscar algum poder dentro da mente dele para desconcentrar Davi. Os irmãos estão entendendo? Para tentar de alguma maneira intimidar Davi. Vamos continuar aqui. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, olha só as palavras que ele foi dirigindo, amedrontando, tentando colocar medo. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Está escutando aqui? Tentando intimidar, tentando amedrontar, tentando desconcentrar Davi. Mas escute a firmeza de Davi. Escute bem. Davi, ele invocou com compromisso o Deus do céu, o Deus invisível, na qual o gigante não esperava que as palavras de Davi iria direto ao ouvido do gigante. O gigante não esperava que a palavra de Davi iria desconcentrar ele. O gigante não esperava que as palavras de Davi iria desconcentrar o gigante. O gigante não esperava que a palavra que saíra da boca de Davi iria derrubar ele por terra, iria colocar medo nele. Eu estou conjecturando aqui, irmãos, para que nós possamos entender o poder da palavra de um homem ungido. Quem está comigo no glória? Vem comigo no glória aí, por gentileza. Aleluia. Vem comigo no glória. Aleluia. O gigante ficou amedrontado com as palavras que Davi disse. Sabe por quê? Porque as palavras de Davi, ele tinha sido ungido a rei. E as palavras que saíam da boca de Davi eram palavras ungidas, descidas diretamente do trono da graça, diretamente do trono do Altíssimo, diretamente do trono do Eterno. Glória a Deus, era o próprio Espírito Santo que colocava as palavras ungidas no gigante. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esta palavra, quando entrou no ouvido do gigante, escute bem isso aqui, irmão. A maneira que eu estou pregando aqui a palavra, você nunca ouviu ninguém pregar dessa forma, não. Com esta visão aqui, não. Eu estou sendo ousado a dizer que você nunca ouviu alguém trazer essa mensagem com essa interpretez, com esse discernimento. Quando a palavra entra dentro do ouvido do gigante, quando Davi disse: você vem a mim. Porém, aqui. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, que era, o gigante confiava na sua espada, ferramenta material, física, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti, em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O Espírito Santo, ele surpreende o nosso inimigo.
Ele traz, enquanto você está orando, enquanto você está ministrando a palavra, oh glória, oh glória. O Espírito Santo, ele surpreende o nosso adversário. O Espírito Santo, ele manda uma voz que vai direto ao ouvido do gigante, que vai direto ao ouvido do nosso oponente, seja ele quem for. O oponente que está do outro lado não são pessoas, amado. A nossa luta não é contra carne e sangue. Escute isso. Nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes. Os irmãos estão entendendo? A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade na região celestial. O que seria hostes espiritual? A palavra está falando meio que em enigma. Entendemos então que a nossa luta é contra espíritos. A nossa luta é contra espíritos que são criados na mente. De quem, pastor? É criado na mente de um corpo humano. Agora, o nosso adversário, o inimigo, de todas as formas, ele quer colocar um contra o outro. Existe uma peleja muito grande aqui na Bíblia. Existe uma luta muito grande aqui na Bíblia. E poucos estão tendo visões celestial para combater. Observe que Davi, escute bem isso aqui. Quando o gigante ministrou a palavra sobre a vida de Davi, Davi não permitiu que as palavras do gigante entrassem dentro da mente dele. Ele não deu ouvido às palavras que o gigante lançou sobre Davi com maldição. A mente de Davi, ela era ungida. A sua mente, ela é ungida. A minha mente, ela é ungida pelo Espírito Santo. Quem vem comigo no glória? Aleluia. Oh glória. Aleluia. A tua mente, ela é ungida. Sabe como é que você vai vencer o seu oponente? Sabe como você vai vencer o agente do mal? Não desça no mesmo nível. Quando você ouvir alguma palavra para te afrontar, quando você ouvir alguma palavra para te insultar, para te humilhar, fecha a tua boca. O crente não vence querendo bater de frente com o oponente, com o inimigo, não. O crente não vai vencer nunca. Quando você quer bater de frente, o Senhor trabalha no silêncio. Glória a Deus. Davi ficou calado. Enquanto o gigante estava falando, Davi não abriu a sua boca. Mas a hora que o Espírito Santo encheu ele, oh aleluia, oh glória. A hora que o Espírito Santo encheu a mente de Davi com uma unção tão forte, com uma unção tão poderosa. Eu estou conjecturando aqui para você entender, nos nossos dias, meu amado e minha amada, é necessário que você observe isso. A grandeza que está dentro do teu espírito. É necessário. Olha só. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Escute bem. Para você que já frequentou reuniões, escute bem que essa visão aqui eu não vi ninguém passando até hoje. Para você que frequenta reuniões e já viu pessoas
Quem já viu? Na tua igreja, na tua congregação, nas congregações que você tem visitado. Você já viu pessoas se manifestar endemoniada? Viu ou não? Sim ou não? Amém? O que aconteceu com o gigante? Se Davi era ungido, se a mente de Davi era ungida, com certeza, o gigante caiu endemoniado. A Bíblia não diz isso, irmãos. Mas capite pela fé o que acontece no meio dos crentes. Pessoas se manifestar, o demônio se manifestar lá. Porventura, o gigante, ele era um homem endemoniado, igreja. Irmãos, não foi pedra que matou o gigante. A pedra, irmão, as 5 pedras são figuras de linguagem. Oh, glória! Agora você pegou a visão, né? As 5 pedras é figura de linguagem. O poder não estava. Porque se fosse para Davi matar o gigante com uma pedra, o gigante também, com a espada dele, eu não sei quantos metros tinha, cortava Davi no meio. Você vai ouvir aqui, você vai ver aqui, mais no final da mensagem aqui. Daqui a pouco eu estou terminando. Agora olha só o que Davi fala. Porque as palavras de Davi eram a palavra o quê? Ungida. Olha o que Davi fala em direção ao ouvido do gigante. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Escute a profecia de um homem ungido. Oh glória, escute a profecia de um homem, de uma mulher ungida. Escute isto, por gentileza. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Glória a Deus. Escute este versículo 47 aqui. E saberá toda esta congregação, isso aqui é para mim e para você. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada. Escute isso aqui. Se realmente fosse uma pedra que Davi tivesse lançado na cabeça do gigante, o gigante iria usar a espada física para se defender, o escudo. Ele ia se proteger. Está escutando, igreja? Está ouvindo? Glória a Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada, nem com lança. Oh glória! As palavras de Davi desarmou o gigante. As palavras ungidas que saíram da Arabianda Labarraia, que saiu da boca de Davi, as palavras ungidas estonteou o gigante. Creio eu que ele caiu endemoniado, espumando a boca. Eu acredito. Porque o Senhor é a guerra. Quem que é a guerra, igreja? O Espírito Santo é a guerra. Quem é a guerra? O Espírito Santo é a guerra. E ele vos entregará na nossa mão. Ah lá, tá vendo? Os teus inimigos, os meus inimigos, não são pessoas de carne e osso. Tá entendendo, igreja? Tá entendendo, igreja? Oh, glória! Os levantes que têm ocorrido aqui na Bigo Live, contra muitas vidas aqui, você e eu, nós temos a obrigação de dobrar o nosso joelho
e nos colocar na brecha, orando, intercedendo pelos ministros das palavras, pelas missionárias corajosas. Tá entendendo, irmãos? Pelas missionárias corajosas aqui da Bigo Live, na qual muitos homens não têm a coragem que elas têm. Se colocar de frente aqui, louvado seja Deus. É a missionária, eu esqueci o nome dela agora, da defesa do evangelho, né? Tem a missionária Manu. Irmão, nós devemos nos unir, sabe? Não deixa o inimigo usar a tua boca, não. Sabe? A tua boca é ungida para defender os meus irmãos. A minha boca, ela é ungida, glória a Deus, para defender os meus irmãos aqui nessa Bigo Live, nas minhas orações. Quando eu percebo que tem um irmão aqui sendo perseguido, sabe, meu Deus, sendo atacado, glória a Deus, eu me coloco na brecha, aleluia, na oração. Este é o teu dever, este é o meu dever. Não dê ouvido para as palavras do gigante. Quem é o gigante? Gigante, pastor. O gigante são todos aqueles que, usado pelo agente do mal, se levanta para falar contra a palavra do Senhor. Na verdade, não é você e nem eu que somos perseguidos, mas porque você é chamado para fazer a diferença aqui na Bigo Live. Você é chamado, oh glória, para fazer a diferença, para andar com sapato de fogo. Aleluia, oh glória. A tua mente é ungida, meu amado, minha amada. A tua mente é ungida e a palavra que sai da tua boca tem poder. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ainda que o gigante ataque, escute bem. Davi, ele disse uma palavra aqui na mensagem, que vinha o urso, vinha o leão, para atacar as ovelhas do seu pai. E quando o leão fazia a presa da ovelha, Davi se lançava contra aquele urso, contra aquele leão, em combate. E ele abatia o leão, ele abatia o urso. Como é que você vai abater? Oh glória, você é uma ovelhinha do Senhor. Quando um irmão meu está sendo perseguido aqui, quando uma missionária, quando um pastor está sendo perseguido aqui, é o leão que está atacando, é o urso que está atacando aquela ovelhinha lá. Qual é a sua obrigação diante do Senhor? É defender aquela ovelha. Oh glória! Porque o leão, ou o urso, acabou de abocanhar aquele meu irmão ali, está acusando ele, está levantando falso testemunho, está levantando calúnia contra aquele meu irmão, está perseguindo ele por causa da palavra da verdade. Oh glória! E qual seria a minha posição? Eu vou defender ou vou ajudar o leão? Ou eu vou ajudar o urso? Ou eu vou ajudar o lobo? Qual seria a minha posição? Nós temos que aprender aqui na Bigo, aleluia, e no real também, a defender as ovelhas. Oh glória! Não é somente pastor que apacenta ovelha não, viu? Você foi levantado, você foi levantada para apacentar ovelhas. Está escutando? Aleluia. Você foi levantado para defender a ovelha. Oh, meu Deus. Quem já viu o ataque de um leão sobre uma ovelha?
Ou você observa que a ovelha ela fica sem defesa, ela fica indefesa. Oh, meu Deus amado. E a ovelha, ela começa a fazer o quê? Mé, mé. Por que a ovelha faz isso? Porque ela está perdendo a sua vida. Ali ela foi abatida. Ela está sendo presa de algo mais forte do que ela. Isto é uma figura de linguagem, igreja, para que nós possamos entender. Não ajude a empurrar o teu irmão no abismo. Todos aqui nesse aplicativo,